Tiago Alicerce fez uma dura acusação contra a Igreja Bola de Neve, liderada pelo apóstolo Rina. Inclusive, liderança religiosa é o trabalho predileto de um psicopata. Depois que tudo veio à tona, Rina teve que vir às suas redes sociais para se pronunciar. E a história que se conta, não sei se é verdade ou não, é que ele adulterou, traiu a esposa, e quando ele foi confrontado pelo pastor, ele o agrediu fisicamente, ele bateu no sogro, pai da esposa, pastor dele, bem mais velho, bem mais frágil que ele. Depois da queda de Tiago Alicerce, a pastora Priscila, irmã do apóstolo Rina, também veio em suas redes sociais e detonou Tiago Alicerce. Nesse embate de lideranças e egos, será que o apóstolo Rina estava certo? Tudo isso você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, vamos ao vídeo. Há um tempo atrás, o pastor Tiago Alicerce, juntamente com um companheiro, vieram às suas redes sociais e causaram um grande barulho em toda a mídia, acusando fortemente a Igreja Bola de Neve, liderada pelo apóstolo Rina. Depois de toda a repercussão, o apóstolo Rina teve que vir às suas redes sociais e pronunciar sobre o que estava acontecendo, mas não deixou de dar uma alfinetada, supostamente, em Tiago Alicerce. Confira. Quando alguém se propõe a se assentar na cadeira de juiz que pertence a Deus, esse precisa saber que assim como ele julgar, ele será julgado e que o seu julgamento é falho. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir também. Mateus 7, 1, 2. A diferença, então, entre os que erram e os seus acusadores é inexistente. Todos são pecadores, todos são dependentes da mesma graça. Aquele que se levanta para criticar e acusar outro irmão é só um pecador incapaz de reconhecer a sua própria trave em seus olhos, enquanto ele procura cisco nos olhos dos outros. Com a internet, o estrago provocado por esses inquisitores é muito maior que em qualquer outra era. Aqueles que estudam e se preparam em faculdades de jornalismo por anos entendem a responsabilidade de suas falas, entendem a dimensão do estrago que elas podem causar. Já na internet, a voz de acusadores irresponsáveis, despreparados e inconsequentes ecoa, muitas vezes causando mais destruição do que se pode imaginar, destruição exponencial. Qualquer jornalista sério procura ouvir tanto o acusador quanto o acusado, e ele reporta tanto o ataque quanto a defesa. Eu não conheço pessoalmente, eu não assisti vídeo de ninguém, nunca, Deus é minha testemunha, nunca perdi tempo com isso, eu não sei nem os nomes de ninguém, mas eu escutei, por exemplo, na última vez, ou das últimas vezes que eu estive em Santos, sobre um deles, que no passado ele foi casado com a filha de um importante pastor da cidade, líder de uma grande igreja, um avivalista. E a história que se conta, não sei se é verdade ou não, é que ele adulterou, traiu a esposa, e quando ele foi confrontado pelo pastor, ele o agrediu fisicamente, ele bateu no sogro, pai da esposa, pastor dele, bem mais velho, bem mais frágil que ele. Ou seja, um adúltero que foi covarde, atitude repulsiva, repugnante. Agora, um ser humano que passa por uma experiência dessa e hoje se sente perdoado por Deus, ele tinha que se tornar mais humano. Mas ao invés disso, se torna mais hipócrita, se torna um falso moralista. Depois da queda recente de Tiago Alicerce, a irmã do apóstolo Rina aproveitou as suas redes sociais, detonou o pastor Tiago Alicerce e fez uma séria exposição a Denise Seixas, que é viúva do apóstolo Rina. Confira. Boa noite, igreja, boa noite, amigos. Como vocês devem ter visto no noticiário recentemente, houve uma decisão judicial de caráter inicial e provisório contra a nossa igreja Bola de Neve, movida por parte da Denise Seixas. Nossos advogados estão recorrendo e para a tranquilidade de todos vocês é importante que haja esclarecimentos. Eu estarei sempre aqui agora para passar para vocês novas informações. O despacho reconhece que o Conselho Deliberativo e a Diretoria Administrativa continuam tendo poder decisório no âmbito da instituição. E toda e qualquer decisão
deverá ser submetida de maneira coletiva a esses órgãos. Para a igreja Bola de Neve, para nós, o que está acontecendo? Continua válida a renúncia assinada pela Denise Seixas em 27 de agosto. Tratou-se de um ato jurídico perfeito, que não pode ser considerado inválido, uma vez que a própria Denise o reconheceu como legítimo ao receber as importâncias financeiras devidas e previstas pelo acordo firmado na ocasião. Além da renúncia com a qual ela concordou, esse acordo prevê pagamentos mensais que já ultrapassaram 330 mil. Nós temos todos os comprovantes, então não adianta ficar, eu acredito, eu não acredito. Nós temos os comprovantes de depósitos e despesas resultantes do acordo. Ela está e será assessorada para sempre, assistida financeiramente pela igreja, por ter sido ex-esposa, ex-pastora da casa e mãe dos filhos do apóstolo Rina. Durante todo esse tempo, por que eu não falei nada? Por que eu me calei? Pelo luto que a gente está vivendo. Mas eu creio na justiça de Deus. Essa semana nós vimos um dos homens que mais perseguiu o apóstolo Rina sendo desmascarado por adultério. O pecado que ele tinha, que ele acometia, ele resolveu, de forma obcecada, jogar isso no colo do apóstolo Rina. Isso não é motivo de alegria, obviamente, pela família dele, mas só mostra a frustração dos planos de Satanás. A obsessão, ela era tão grande, que ele dava conferências. Ele vivia disso, dando conferências, saindo da bolha, fazendo alusão à nossa instituição, às igrejas neopentecostais, descendo o pau. Agora, não se brinca com a noiva e nem se tenta levantar o vestido dela. Porque não é uma briga judicial, de família, de tentar isso, tentar aquilo, porque ninguém está tentando nada. Mas, na verdade, é uma guerra de todo o corpo de Cristo, onde existe um apóstolo morto que alimentava esse mundo com a pregação da verdade, denunciando atrocidades do diabo, defendendo sempre a igreja, lutando pelas famílias, lutando para tirar os drogados dos seus vícios. Hoje, há milhares de pessoas que estão sem igreja, porque pseudo-pastores estão denegrindo a imagem da noiva, dizendo que nenhuma igreja presta, e dando a cartilha pronta, perfeita, como é que deve ser uma igreja. Com isso o povo pega o culto só pela internet. Por que eu estou falando pela internet? Porque esse povo não tem igreja. E assim sendo, essas pessoas todas caem num laço e perdem um dos atributos mais lindos da instituição que representa Deus na terra, que é a comunhão. Comunhão com os irmãos, não é verdade? Quantas pessoas vão para a igreja e ficam por causa da comunhão, por sentir amor? Ainda mais essa molecada que está nas universidades, que são bombardeados por doutrinas de uma agenda pronta para destruí-los, questionando até a própria Bíblia e apostatando da fé. Agora, escuta o que eu estou falando, todas as acusações contra ele foram arquivadas na justiça. Por isso, também eu esperei que isso acontecesse, para poder falar para vocês, e está tudo arquivado. Para que ninguém falasse assim, você está defendendo o seu irmão. Ele não tocou ninguém. Eu vivi 50 anos com ele, 51 anos com ele. Eu até merecia, às vezes, tomar umas bordoadas, mas ele nunca me encostou. Mas agora eu vou defender ele como irmão para vocês. Eu e ele, começamos essa igreja. Eu sou cofundadora dessa igreja. Um pequeno grupo, a gente começou em 93. Ali ninguém era casado e a gente decidiu matar nossa carne. Como a gente veio do mundo, a gente não tinha esses problemas que esses pastores jovens que nunca foram no mundo têm. Que não pode ver uma mulher, não pode ver um homem. Nós matamos nossa carne. Nós viemos do mundo, não tinha uma curiosidade para conhecer engano, porque o mundo é um lixo. Mas você acha mesmo que sem a santidade, uma igreja de 20 anos, sem ser herdada por um pai,
sem ser financiada por um milionário, ela teria crescido, ela teria bombado, não tinha financiamento de alguém com recursos. E não era um povo manipulado, um povo desletrado, não. Mas uma geração que hoje é formada por pastores, grandes executivos, médicos, advogados, ex-drogados, famílias que eram completamente destruídas. No final da vida agora, o apóstolo Rina morou 7 meses na minha casa, antes da sua morte. Então eu sei mais do que ninguém qual que era a vontade dele. Eu vou seguir o legado dessa igreja, que foi construída com lágrimas, sangue e suor. E eu vou falar para você o que ele queria, o que a gente conversasse. Que o conselho continuasse do jeito que está. Ele não queria mudar nada. Portanto, eu aprovo essa diretoria, eu aprovo a vontade do apóstolo Rina, o pastor Santos como presidente, o pastor Giba como vice-presidente, porque a igreja é na extensão da minha casa e da casa de ninguém, não é uma empresa, não é um circo. É a única instituição na face da terra que representa o Senhor Jesus. Então, juntos somos mais fortes, que tenhamos o mesmo jeito de pensar. Eu não vim aqui para te falar o que eu acho, eu não vim aqui para te falar o que pode ser, eu estou trazendo uma notícia informativa. E hoje em dia é difícil isso, porque você só recebe informações manipulativas. Então creia no que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 2:2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. E preste atenção que eu vou falar para vocês, com Deus não se brinca, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A gente não está sozinho nisso. O corpo de Cristo, os líderes espirituais dessa nação estão conosco, os amigos do Rina. E essa guerra não é de família. Mataram um profeta e a imagem dele não vai ficar suja. Todas as acusações caíram por terra judicialmente. Nada aconteceu. Essa gente é cruel, não tem escrúpulo, não tem limites, não respeitaram o luto da nossa mãe que morreu de câncer. Esperaram a minha mãe morrer, a Lili morrer, para atacá-lo de todas as formas e assassinar sua reputação. Ele fez de tudo, mas não foi suficiente. Mataram meu irmão. Quando ele viu todo o complô contra ele, ele infartou, teve 2 infartos pulmonares, uma pneumonia. E quem estava no hospital? Eu, os líderes e os amigos e os filhos apenas. Onde estavam os desertores? No velório estava todo mundo, no velório, no cemitério. Mas ele já tinha partido. Sim, ele já tinha ido. Para uma jornada de justiça, de paz, de galardão. Eu ainda não digeri a morte do Rina. Eu acho que você deve sentir isso. Parece que a qualquer momento ele vai aparecer. A minha alegria é que apesar dessa tragédia toda, é mesmo saber que ele ferido, ele ganhou uma vida para Jesus dentro da ambulância. Eu acho que não tem nada mais lindo e nada mais que demonstre quem ele era e qual era o caráter dele. Um gigante, o herói da fé, um apóstolo verdadeiro. O Rina era um pastor que ia atrás das ovelhas, que cuidou dos caras mais loucos dessa nação, um evangelista, um mestre sem igual, um grande profeta de Deus. E em suas últimas palavras nele na ambulância, me contaram que ele olhou para cima e como Cristo ele declarou que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. E essa foi a última vez que viram os olhos verdes, lindos do meu irmão querido. Um dia, o apóstolo Rina, muito visionário e muito apaixonado por Jesus, me falou assim: eu vou colocar no estatuto, Jesus Cristo é o presidente e ele sempre vai ser o cabeça dessa igreja. Um dia, Deus acreditou que uma prancha poderia virar um altar e levantou um menino chamado Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, filho de Lídia Colomiense de Seixas Pereira e Rinaldo de Seixas Pereira. Esse menino foi entregue, oferecido para Jesus pelo tradutor do pastor Jim Swagger,
E quando levantaram ele, há mais de 50 anos, falaram: esse menino é seu. Minha mãe, uma mãe santa, crente, ele nasceu cheio de amor, cheio de cuidados, cheio de escola bíblica, cheio de beijos. Mas, infelizmente, ele morreu difamado, injustiçado, abandonado como um ímpio por muitos da igreja. Agora, se você frequenta, se você canta, se você prega em alguma igreja church, é porque um jovem missionário colocou despreciosamente o nome da sua igreja Bola de Neve Church. E esse church não foi apenas uma visão, mas a concretização de nações alcançadas. Não foi ilusão, não foi sonho. O evangelho chegou ali. Hoje, uma prancha em um altar onde é pregada a verdade de Deus, a libertação de demônios, evangelismo, poder do Espírito Santo. Por que eu estou enfatizando tudo isso? Porque uma das armadilhas de Satanás nessa nação é o levante contra o poder do Espírito Santo. Mas nós fomos criados através da unção, da explosão, há 20 anos atrás. E a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5,19, diz: não apaguem o espírito. E é disso que a gente vai viver. A chama não vai se apagar. O avivamento virá sobre o Brasil. Nós cremos que Deus cura, que Deus salva, que Deus batiza no Espírito Santo, que Deus liberta. E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas querem acabar com a unção do Espírito Santo, o evangelho nessa nação. Eu termino esse pronunciamento todo deixando Efésios 4,32 para vocês: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu perdoei. Porque você perdoou. Porque eu não gostaria de estar debaixo da pele dos responsáveis por tanto ataque baixo, expondo, escandalizando a igreja de Jesus Cristo, acima de toda mentira. Mexeram com o Deus vivo. Ele é amor, mas ele é justiça. Jesus disse aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos. Mas ai, e esse ai vai doer. Ai daquele que por quem vierem, melhor seria que ele fosse lançado ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. O meu pedido de perdão a você que não está indo mais na igreja, a você que foi acometido por esses ataques, meu perdão da Igreja Bola de Neve para vocês que estão desviados do caminho do Senhor, não acreditando mais em nada. E ainda que você não vá para a nossa igreja, que você vá para uma igreja séria também, mas que você não se desvie dos caminhos do Senhor. Essa não era a nossa vontade, ela não era a vontade do apóstolo Rina, e não era a vontade de Jesus Cristo. Eu quero que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e que você continue confiando na gente, porque nós estamos juntos. Então, agora vamos continuar o que nós estávamos fazendo. Eu estou continuando, o conselho está continuando, e você que é membro, você que é presbítero ou diácono, seja lá o que for, continue fazendo a obra de Deus. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.